Boa noite a todos. Eu sou o mestre Hilarion, do 5º raio verde da grande fraternidade branca. Vim vos dizer do cuidado com o corpo físico, da importância de não renegar o corpo físico e nem o espírito. Fazer como dizia Siddhartha Gautama, o Buda, o caminho do meio. Nem renegar o espírito, cuidando só do corpo, achando que nada existe após a morte, mas também não renegar o corpo, achando que só o espírito é que tem validade. Muitos religiosos antigos tinham o costume de se açoitarem, de fazer penitências, jejuns prolongados, entre outras coisas, achando que o corpo ficando fraco conseguiria se libertar das tentações que prejudicariam o espírito. Mas isso só deixava os religiosos doentes, o que causava sua morte prematura. E nada podiam fazer pelo seu espírito, porque seu corpo estava muito débil, muito fraco. Então, nem assim, achando que o corpo atrapalha o espírito, e nem achar que só o corpo vale a pena, que só existe o corpo e quando há a morte acaba-se tudo. Há de se cuidar do espírito e da carne. Muitos vivem nos prazeres carnais e só quando chegam à velhice é que começam a pensar no espírito. Acreditam numa vida após a morte, mas não se importa até chegar à velhice. E não é assim. Devemos desde crianças acreditar que o espírito existe e que ele deve ser respeitado e que ele deve ser cuidado com carinho do seu ser espiritual, assim como o corpo. Nada pode se perder. Nosso corpo é o veículo para o nosso espírito. Um corpo sadio faz com que a pessoa possa aprender mais, possa fazer algo a mais por si e pelos outros. Portanto, não temei as tentações, como dizem os religiosos, principalmente no passado. As tentações são para a compreensão, para se tomar consciência, para poder libertar e não deixar o corpo fraco para que elas não venham. Isso não é vencer as tentações. Isso é simplesmente enfraquecê-la pela doença, pela fraqueza do corpo físico, e não tem mérito algum. Só você tomando consciência do que você sente, do que você é que poderá ocorrer a mudança em seus hábitos. Portanto, não deixai o corpo físico de lado. Cuidai dele. Tenha cuidado. Não exija demais do seu corpo físico, mas também não deixe amolecer, ficar fraco por falta de exercícios, de ações. Uma pessoa muito preguiçosa também
enfraquece o seu corpo, mas uma pessoa muito ativa também enfraquece o seu corpo. A cada um é dado um quantum de energia. Uns têm mais, outros têm menos. Mas ela não pode ser nem negligenciada, nem pode ser abusada demais, porque essa energia se dilui e o corpo não resiste e perece. Sempre o ser humano tem que buscar a recuperação da energia através do sono, através dos alimentos saudáveis, através dos exercícios, através do convívio com a natureza, através da água, tanto bebida como os banhos de água, tanto como banhos em rios, cachoeiras, mares, como o próprio banho em seu lar, porque a água é purificadora, ela leva uma série de miasmas embora. Quanto também a ter bons relacionamentos, bons amigos, uma boa relação familiar, para que o corpo esteja sempre bem. Também sentimentos negativos como medo, a mágoa, a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, também prejudicam muito o corpo físico. Não são só as coisas externas que nós consumimos. Muitos acham que só a bebida, o álcool, as drogas, o cigarro, a comida, o sexo desenfreado, que trazem malefícios ao corpo físico. Não, os sentimentos negativos, eles prejudicam muito também o corpo físico. Então, procurar dominar esses sentimentos através da compreensão deles, não da negação. Não adianta negar que não sente raiva, que não sente ciúme, que não sente inveja. Isso é só reprimir e jogar para o corpo físico. Vocês têm que compreender, tomar consciência e daí tentar modificar o sentimento. Muitas pessoas ficam doentes porque reprimem seus sentimentos. E se a pessoa não coloca para fora, ela joga para dentro. Não é certo colocar em outra pessoa os sentimentos negativos que está sentindo, mas também não é certo reprimi-los e fazer explodir dentro de si. É necessário canalizar isso para outras coisas ou tentar compreender o que está sentindo, conscientizar do que está sentindo e dos malefícios que nos trazem os sentimentos negativos. Portanto, o corpo é uma extensão do espírito, não é algo à parte. Todos estão ligados ao corpo pelo perispírito, pelo fio de prata. Então não é uma coisa como uma roupa que você simplesmente tira e joga. O corpo ele tem uma finalidade. Ele é moldado para você atuar no planeta Terra. Então não o despreze.
mas também não despreze o espírito, que é a sua essência. Nós temos um só espírito, cada um tem um, e vamos mudando as vestes, os corpos físicos, mas isso não quer dizer que este corpo físico, essa veste, como costumo dizer, não tenha ligação com o espírito. Tem. Quando ela acaba totalmente em energia, devido à vontade de Deus, aí sim nós podemos dizer que essa veste pode ser abandonada. Mas enquanto há energia vital, fluido vital, não podemos negligenciar o corpo. E quem manda nessa energia, se deve acabar ou não, é o Criador. Mas você pode aumentá-la ou diminuí-la com seus atos, com a sua alimentação, com seus pensamentos, com seus cuidados. Portanto, você não é uma pessoa inerte, um ser inerte, que não possa fazer nada pelo seu corpo físico. Mas também você não pode tomar a decisão drástica de terminar com ele, porque sofrerá as consequências, porque havia ali uma forte ligação energética que não vai se acabar se o fluido vital não estiver extinguindo. Agora muitos perguntam, e na morte brusca? Num acidente? A pessoa não queria morrer, mas por algum motivo ocorreu. Aí, meus caros filhos, eu vos digo com toda certeza que há equipes espirituais auxiliando no rompimento deste corpo físico com o seu espírito, porque não foi uma morte premeditada, não foi, a pessoa não quis retirar sua vida. Então há o auxílio. Já aqueles que tentam o suicídio, não há esse auxílio, porque ele decidiu deliberadamente acabar com sua vida. Mas há casos e casos. Nós sabemos que há muitas pessoas totalmente perturbadas em suas mentes, que fazem isso em estado de extrema loucura. Nesses casos é atenuado, mas nas pessoas que são conscientes, ore e peça a Deus força para passar pelas tribulações que estão passando. Tenha respeito por seu corpo, que foi dado por Deus, e tenha fé que as coisas se modificam. O espírito e o corpo é muito importante. O espírito, é claro, é sua essência, mas o corpo é a manifestação do seu espírito aqui no planeta Terra, no mundo material. Sem a visita ao mundo material, não é possível a compreensão, o despertamento do ser humano. Então é preciso da manifestação física para que seu espírito aprenda as lições, para que ele compreenda uma série de fatores. Através dos 5 sentidos é que o ser humano pode evoluir, entender as questões do espírito e da matéria. Portanto,
Era este recado que vim dizer, da importância do espírito e do corpo. Não negligenciais nenhum deles, porque se você viver na terra também só para o corpo, não cuidando de seu espírito, você desencarnará e ficará totalmente ou atrelado ao seu corpo físico, ou então ficará totalmente alienado, uma entidade errante, sem saber nada onde está, quem é, totalmente alienado. Por isso cuidei. Há o tempo de cuidar do corpo e o tempo de cuidar do espírito. E este tempo não é pela idade. Os dois têm que ser cuidados no mesmo momento. Muitos cuidam do corpo para na velhice cuidar do espírito. Não é assim. Corpo e espírito devem ser cuidados no mesmo momento. Porque no fundo, quando vocês estão encarnados no planeta Terra, é um só, o corpo e o espírito. Porque é a materialização do seu espírito, o seu corpo é a materialização do seu espírito. Deve ser respeitado como um templo sagrado. Quando for a hora de partir, e isso Deus é que comanda, aí sim você agradece ao corpo físico e parte. Mas tudo tem o seu tempo. Que dirá também do que está acontecendo muito de pessoas que estão tirando a vida de outras. E isso é muito importante vocês entenderem. Que a justiça na terra pode prender, pode cercear uma pessoa de se locomover na sociedade. Mas mesmo assim, se não houver o arrependimento, se não houver a consciência do grande erro que fez, a justiça divina cobrará do mesmo jeito. Portanto, não é só dizer que a pessoa foi presa por ter tirado a vida de outra, que ele já está respondendo pela sua atitude. Vai depender do seu estado de espírito em relação a isso. Porque senão ele pode ficar 30 anos preso. Se não houver arrependimento, ainda responderá diante da justiça divina. Portanto, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem mesmo se essa pessoa errou muito. Não há justiça com as próprias mãos. Não estou falando da pessoa que muitas vezes age em legítima defesa, porque seu instinto de preservação reage automaticamente defendendo a sua vida. Eu falo daqueles que às vezes vendo uma grande injustiça praticada a algum dos seus ou a si mesmo, vai lá e tenta fazer a justiça com as próprias mãos. Isso não é aceito nas leis divinas. Portanto, acalmai-vos, pedi força a Deus, mas procurei não revidar na mesma moeda. Porque há leis e há leis imutáveis, e vocês se expanderão sobre isso. Portanto, orai muito para não cair nas trevas, não cair no mal.
Era isso que Jesus dizia na oração no Pai Nosso, para a gente perdoar aqueles que nos devem, para que possamos ser perdoados. Ninguém tem o poder de fazer isso pela vida por Deus, por mais injusto que possa parecer. Sejais brandos, sejais humildes, para que vocês possam ter paz. Nós sabemos que a vida na Terra neste momento não está sendo nada fácil, mas entrei em contato com o Divino, que Ele vos ajudará a seres fortes para não revidar na mesma moeda. Eram essas palavras que eu tinha para dizer para vocês sobre a importância do corpo e do espírito. Espero que tenham entendido e que procurem respeitar o corpo e o espírito quando encarnados como se fosse um só, apesar da gente saber que o espírito é eterno e o corpo não é, mas mesmo assim é um instrumento divino dado pelo Criador para atuar na Terra para o crescimento do espírito. Que todos os mestres ascensos, arcanjos e todos os seres de luz possam iluminar vossas mentes e vossos corações para que possam viver uma vida mais calma, mais branda e com mais sabedoria. Que assim seja.